Olá, bem-vindos ao terceiro encontro do Dia M desse 2021. É a nossa festa de aniversário do Marx, que acontece pelo segundo ano em quarentena. O tema de hoje será a vida e a obra de Marx. O debate de ontem sobre Marx e Fanon e o anticolonialismo revolucionário não pôde acontecer porque choveu forte em Recife, e o Jones Manuel, que era um dos debatedores, ficou sem internet. Essa conversa foi remarcada para a próxima quinta, amanhã, às 10 horas, e às 14 horas nós teremos a quarta mesa, que é a discussão sobre Marx e o feminismo. Então, amanhã nós teremos atividade às 10 e às 2 da tarde. Eu espero que vocês possam ter o dia livre para dar conta dessas duas atividades amanhã. Essa programação de 2021 é realizada pela Boitempo, e que nós gostamos de dizer que é a casa editorial de Marx e Engels no Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo e a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Esse encontro de hoje é transmitido simultaneamente pela TV Boitempo e pelo canal Tempero Drag. Teremos uma conversa com o Zé Paulo Neto, a Ana Paula Salviati, com mediação de Rita Von Hunt. A interpretação de Libras é de Érica Mota e Adriano Paiva. Essa atividade de hoje marca o lançamento do livro Marx, uma introdução, do Jorge Grespon, que não pôde estar aqui hoje, e que inaugura uma série nova na Boitempo, de livros introdutórios a autores e temas, chamada Pontos de Partida. Essa série vai ter coordenação do Rui Braga e também um outro livro que acaba de ser lançado do Oswaldo Codiola, que não vai ser comentado aqui hoje, mas o livro do Grespon é esse que eu mostro rapidamente aqui na tela para vocês. Mas essa mesa de hoje também marca, principalmente, inclusive, o lançamento da reimpressão dessa obra aqui, que é a biografia Karl Marx, do Zé Paulo Neto, na qual ele entrelaça a teoria e a vida do Marx, o pensamento, a atividade política, a elaboração dos textos, enfim, afetos e desafetos. É o grande legado, né, do criador do socialismo científico, que, numa obra de 800 e poucas páginas, foi fruto de muitos anos de estudo da obra de Marx pelo Zé Paulo Neto. A gente, nesses eventos, tem, em geral, citado o nome das pessoas envolvidas na edição de cada livro. Eu vou abrir uma exceção hoje porque o livro do Grespon terá um lançamento específico e o do Zé Paulo é apenas uma reimpressão. Apenas, eu digo, porque o livro foi lançado em dezembro do ano passado, com uma tiragem que parecia arriscada para a gente inicialmente de 6 mil exemplares, mas que se esgotou em março desse ano. No mês passado, nós entramos em gráfica com uma nova edição, que já chegou, já está sendo distribuída na livraria de todo o Brasil. E um aspecto interessante do desempenho dessa biografia é que a parcela maior dessa venda foi feita no site, no próprio site da Boitempo. Eu puxei hoje rapidamente, 38% da venda foi feita no site da Boitempo. Em segundo lugar, ficaram livrarias online, que venderam 25% da tiragem dessas livrarias online. E em terceiro, livrarias independentes, seguidas por distribuidores, livrarias de rede, algumas poucas que ainda existem, e os representantes comerciais, que são pessoas que fazem especialmente os eventos, né, da Boitempo e de outras editoras. Essa é uma boa notícia, eu acho, quer dizer, esse quadro é uma boa notícia num momento particularmente difícil, né, em que o governo de plantão e seus seguidores fazem os mais sórdidos ataques ao livro, à cultura, à ciência e a toda forma de conhecimento em geral. Esse é um momento em que é muito importante fortalecer a cadeia do livro. E a Boitempo tem uma campanha que vem desde o ano passado já, que se chama Adote uma Livraria. Nessa campanha, mesmo livrarias que não têm loja virtual, às vezes livrarias muito pequenas, puderam ser contempladas e puderam manter um movimento de vendas com a Boitempo. A informação sobre quais são as livrarias parceiras tem no site da editora, a gente tem um banner com a relação dessas livrarias parceiras. E começou no dia 3 e vai até o próximo dia 10, até a próxima segunda-feira, a promoção mais tradicional da editora, que é a promoção do Dia M, em que todos os livros publicados pela coleção Marx e Engels, além de uma seleção de obras sobre marxismo, sobre Marx, estão com descontos de 20% a 40%. Não apenas na nossa loja, mas numa relação de livrarias parceiras também. Então, nesse período, quem comprar os livros vai ganhar cartões postais, eu até
separei aqui alguns, talvez dê para mostrar rapidamente. São cartões como esse aqui do Marx, cartões como esse aqui da Rosa, e vários outros, e marcadores, e um pôster com uma ilustração do Loredano. Esse é o momento marketing do lançamento, já vai acabar, viu, gente? Mas tem esse pôster aqui, com o desenho feito por Loredano, que vai ser distribuído para todo mundo que comprar os livros nesse período. E também tem desconto dos e-books. A gente tem e-book a partir de R$ 1,90. Nas lojas, a gente não vende direto, mas nas lojas do ramo. Eu vou, em seguida, passar a palavra, quer dizer, pedindo para vocês, quer dizer, que, na verdade, também apoie o canal da Boitempo, o canal parceiros como esse da Rita, da Fundação Rosa Luxemburgo, da Fundação Lauro Campos, e que eu vou passar a palavra para a Rita Von Hunt, que todo mundo conhece, mas é a persona drag do Guilherme Ferreri, que é um ator formado pela Unirio, professor de língua e literatura inglesa formado pela USP. Hoje ele atua no cinema e no teatro, apresenta um programa de TV, Drag Me as a Queen, e um canal no YouTube, com mais de 750 mil inscritos, o Tempero Drag, que hoje está transmitindo essa discussão também. Além de fazer palestras em diversas empresas e oferecer cursos e formações que discutem, através dos estudos de cultura, temas centrais de nossas vidas em sociedade. Eu vou chamar a Rita vai conduzir esse debate de hoje, que com certeza vai ser muito bom. Rita. Ivana, um prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder estar dividindo a tela aqui com vocês. Queríamos que fosse presencial, estamos lutando para que em breve seja, mas te agradeço de coração por esse convite e por esse espaço. Bom debate para vocês. Muito obrigada. Bom, sigo daqui, tendo sido apresentada, estou ao lado do nosso intérprete Adriano, saúdo a todas, todos e todes que nos acompanham pelos canais. A gente queria muito que isso fosse presencial, quem sabe ano que vem estaremos juntos para soprar velhinhas nesse dia D. Hoje, dia 5, é exatamente o aniversário de Marx, seria 203 anos desse autor, que além de nos ter deixado uma fortuna crítica e um novo método de análise e transformação da realidade, também nos norteia nas nossas ações políticas, né? O conceito de praxis é uma teoria que orienta uma prática, que reorienta uma teoria, que reorienta uma prática. Hoje, aqui comigo, só para vocês entenderem, a nossa mesa de debate, ela se pretende como uma espécie de porta de entrada à vida e obra de Marx. Então, como dar início aos estudos no campo do marxismo, por onde começar a ler Marx, né? Hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui uma educadora e um educador históricos no nosso país, vou apresentá-los a vocês, mas espero que vocês aproveitem esse evento tanto quanto eu tenho certeza que vou aproveitar. Bom, estão hoje comigo a Ana Paula Salviati, ela é historiadora, mestra em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da USP, e doutoranda pelo Instituto de Economia da Unicamp. A Ana Paula Salviati é uma especialista no capital, vai falar muito sobre o capital para a gente. Ao lado dela, recebo também aqui com muita honra uma das pessoas pensando Marx mais importantes do planeta. A gente sempre brinca que falar o nome dele faz os nossos joelhos tremerem, né? A gente cocotinho a cocotinho, começando a estudar, fala, ai Jesus, o grande dia chegou. A gente tem aqui o prazer de receber o José Paulo Neto, ele é professor emérito da UFRJ, ele é considerado a figura talvez central da recepção da obra do Lukács no Brasil. Quem é das letras, como eu, estudou a teoria do romance, né, do Lukács. Ele também é coordenador da Biblioteca Lukács na Boitempo
e tem uma coluna no blog da Boitempo mensal chamada Biblioteca do Zé Paulo, que são achados do pensamento crítico. O Zé Paulo ele lança um olhar sobre obras que ficaram para trás, que foram, de certa forma, esquecidas, né, da teoria anticapitalista. Bom, então vocês seguem conosco pelas próximas 1h45. É um prazer tê-los todas e todos e todos aqui. E a gente dá início agora com um turno de fala para tanto Ana Paula quanto Zé Paulo se apresentarem e falarem um pouco sobre a nossa porta de entrada a Marx. Quem quer começar? Será que eu chamo? A gente tira um palito? É o professor, a gente já tinha combinado, professor, por favor. Hein? Então vamos O único critério é a idade. Então começa pelo grupo de risco maior, que são os velhinhos. Boa tarde a Rita, boa tarde a Ana Paula, boa tarde ao Adriano, boa tarde a todos aqueles que nos seguem pelo canal, pelos canais que hoje nos transmitem. Eu quero começar agradecendo a apresentação exagerada da Rita. Eu sou apenas um estudioso que nasceu na margem esquerda do Paraibuna. Olha que coisa, né? Vocês nem sabem onde é que fica o Paraibuna. Mas quer dizer que eu estou muito honrado aqui de estar com uma companhia tão rica quanto da Rick e da Ana, e de todos aqueles que nos honram com a sua audiência. Eu queria começar dizendo que o cidadão que hoje faria 203 anos de idade, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, antes de completar 65 anos de idade. Ele viveu a infância e a entrada dele na adolescência na Alemanha, numa província da Alemanha que à época não era um Estado nacional unificado. Ele nasceu na Renânia, saiu da Alemanha em final de 1843, foi para Paris, retornou à Alemanha em 1848 para participar daquele que foi um terremoto europeu, não é? As revoluções de 1848, não é? A chamada Primavera dos Povos, acompanhou e participou ativamente da Revolução de 48 e 49, revolução que foi derrotada. Ele aí foi obrigado ao exílio, partiu para a Inglaterra, passando antes alguns meses na França, chegou à Inglaterra em novembro de 1849 e, na verdade, viveu praticamente toda a sua vida até morrer na Inglaterra, onde ele está enterrado. Né? Quem for a Londres, não deixe de visitar o cemitério de Highgate, né? um monumento lá. Eu acho o monumento muito feio, é bom que se diga, né? Mas o monumento está lá, é um local de visita e vale a pena ir lá, até porque no lugar onde ele está enterrado, nesse cemitério, há uma ironia. A história é muito rica, é muito pródiga em ironia. Não é? Os gregos chamavam a deusa da história de Clio. Clio, que é hoje uma matrona já, não é? Ela é muito irônica. A gente vai lá no túmulo de Marx, eu fui lá várias vezes depositar flores, e sempre tem gente lá. E todo mundo está tirando foto. E fica numa aldeia, uma pequena aldeia, onde para tirar foto quase todo mundo põe o bumbum num outro túmulo que fica ali em frente ao do Marx. Eu fiz isso algumas vezes, inclusive com os meus filhos, quando pequenos.
Até que um dia me ocorreu dizer que, caramba, eu estou pondo aqui as minhas bochechas traseiras sobre o túmulo de alguém, eu quero saber quem é. Não está aquele túmulo enorme do Marx lá, com gente da família, aquele monumento. E ali do lado, em frente, para ser preciso, um túmulozinho modesto, muito decente, mas modesto. De quem? De Spencer. Que enquanto Marx morreu quase anônimo, Spencer já era um sociólogo, o pai da sociologia inglesa. Ninguém vai lá colocar flores. Eu tenho a impressão que isso é um pouco emblemático. Mas o nosso espectador deve estar pensando, mas caramba, é um sujeito que viveu no século XIX. Por mais importante que ele seja, o que ele tem a me dizer hoje? No meio de uma pandemia, estou vivendo aqui no Brasil, não é? Um desemprego de cão, até os grandes jornais da burguesia falando em desigualdade social, né? Descobriram que o país é muito desigual, tem muita riqueza em poucas mãos e uma penúria, uma pobreza nas mãos de massas de milhões de homens e mulheres. Eu quero começar dizendo que Marx, ao contrário do que dizem os bem-pensantes, e alguns biógrafos até muito simpáticos e importantes, Marx não é um homem do século XIX. Não é uma vida do século XIX. Marx é, e eu vou tentar desenvolver rapidamente isso, um incômodo contemporâneo nosso. Um contemporâneo, um sujeito aqui do nosso lado, com uma imensa lanterna iluminando os acontecimentos que nos cercam, mas ao mesmo tempo nos interpelando, a cada um de nós. Marx é um contemporâneo vivo nosso. Quero lhes lembrar que um filósofo que faleceu quando Marx tinha 13 anos e que foi talvez o maior filósofo do pensamento clássico alemão, eu me refiro a Hegel. Marx expressa muito bem uma formulação de Hegel. Há páginas tantas, Hegel diz que nenhum homem transcende o seu tempo. Todos os homens são resultado, produto, atores e autores do seu tempo. Mas eu quero acrescentar que há alguns homens que são melhores no seu tempo. E o fato de serem melhores, de poderem ver mais longe, de antecipar o futuro, eles, no fundo, acabam transcendendo o seu tempo. Me parece o caso emblemático, exemplar de Marx. Se a gente quisesse encontrar em Marx características de um pensador do século XIX, de um pensador que trabalhou o essencial da sua vida na Inglaterra da Rainha Vitória, na Inglaterra vitoriana, com aquele moralismo estreito e aquele imoralismo profundo por trás de si, nós encontraríamos esses traços em Marx. Eu tenho uma visão extremamente crítica de Marx. Eu não sou marxista que vê em Marx um ícone. Eu não tenho religião, muito menos Marx é o meu papa. Marx foi também um homem do seu tempo. Para vocês terem um exemplo, quando a filha dele, Laura, mais velha, começou diríamos hoje, a namorar com aquele com quem ela se casaria, Paul Lafargue, Marx escreveu uma carta para o Lafargue, que é uma carta miseravelmente moralista. Ele diz para o Lafargue mais ou menos o seguinte: olha, meu rapaz, você é muito preguiçoso porque nasceu no trópico. Lafargue era um homem aqui de origem antilhana, de um pai francês e uma mulher ali das Antilhas. Então, mas você é um preguiçoso, você não gosta de trabalhar. Já impus à minha família muitos sacrifícios. E eu não quero um casamento desse tipo aí para minha filha.
típica carta de um pai preocupado com o futuro da filha. Felizmente, a filha mandou o pai coçar macaco, casou-se com o Lafargue, formaram um casal que levou uma vida cheia de sentido e que, inclusive, resolveram morrer juntos. Aos 70 anos, fizeram um pacto e se suicidaram. Então, quem quer buscar em Marx traços do século XIX, sem dúvida encontra. Entretanto, a grandeza do Marx, aquilo que fez transcender o seu tempo, é que ele fez algumas descobertas teóricas fundamentais. Eu não quero pensar aqui com vocês no Marx político, revolucionário, que dedicou a sua vida à causa da emancipação da classe operária, compreendendo que essa emancipação não era apenas e tão somente a emancipação dos trabalhadores, era a emancipação de todos os homens e mulheres. Atenção, para Marx, a ultrapassagem da sociedade burguesa, a superação da sociedade burguesa, era a superação daquilo que ele chamava de a pré-história dos homens. Com a revolução, com a transição ao socialismo, não se teria a entrada no paraíso. Não se teria o fim da história. Se teria o fim do que ele chamava de pré-história dos homens. Aquele largo período em que os homens só podiam resolver seus conflitos e suas contradições, seus antagonismos, através de formas, inclusive, violentas. A partir da transição ao socialismo, criavam-se condições para que o desenvolvimento dos homens fosse na exata medida daquilo que um filósofo que precedeu Marx, a cuja tradição Marx não pertence, mas eu creio não estar sendo infiel se dissesse que Marx concordaria com a observação de Kant, que precede a Hegel, não é? Kant diria: o fim dos homens, os fins, são os fins que os homens se põem a si mesmos. Marx é fiel a um profundo humanismo, que ele vai procurar, inclusive, na sua cultura. Marx foi, sobretudo, um autor extremamente culto. E eu já chamo a atenção para as dificuldades da leitura de Marx. Um autor com o repertório cultural de que Marx era herdeiro é também um autor muito exigente do seu leitor. Nós vamos ver, eu creio que Ana Paula vai abordar isso, que a leitura do Capital não é para ser feita no metrô. Não dá para ler no ônibus. Se você quer coisa fácil, meu querido espectador, não vá atrás de Marx. Marx não te oferece nenhuma facilidade. Marx te oferece um imenso desafio intelectual. Ele te oferece o que pode ser o desafio que vai reorientar toda a sua vida, vai dar um sentido à sua vida, que é o espaço da criatividade intelectual. Eu dizia, Marx é herdeiro do grande humanismo, não apenas do iluminismo, mencionei aqui Kant, mas é herdeiro da grande tradição humanista que vem da antiguidade. Não é por acaso que ele tinha uma divisa. Ele tinha referência numa frase de Terêncio, o Velho. A frase é a seguinte: eu sou homem, nada do que é humano me é alheio. Olha que coisa maravilhosa. Hein? Marx está, notem, e eu creio que esse deve ser o nosso ponto de partida para se interessar por Marx. Marx é herdeiro do grande amor à humanidade, do grande humanismo que encontrou numa expressão
de outro que morreu antes que Marx entrasse na sua juventude, de um outro alemão chamado Goethe. Goethe escreveu, prestem atenção, mesmo o mais limitado dos homens, e aqui, por favor, não é uma questão de gênero, isso serve para homens enquanto gênero humano, homens e mulheres. Mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente. Olha que projeto de humanidade se tem. Os homens são desiguais, as mulheres são desiguais. Há aqueles melhor e aqueles não tanto dotados. Mas isso não é desigualdade, isso é diferença. Atenção, o contrário da igualdade não é a indiferença. A indiferença é o contrário da diferença. É um projeto humanista que diz, mesmo aquela pessoa mais limitada, por N razões, pode se desenvolver ilimitadamente. É esse Marx que vai dedicar toda a sua vida a procurar decifrar, voltemos à lenda, ao mito grego, que vai procurar decifrar a esfinge. Vocês certamente conhecem a história da esfinge. Estava lá na porta da polis da cidade e dizia para quem chegava, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma charada. Ou você decifra ou eu te devoro. A esfinge de Marx foi a sociedade burguesa. O problema de Marx foi entender que coisa é essa? Você pode chamar de sociedade moderna. Se você quiser falar, refira-se à modernidade. Isso foi o problema do Marx. Marx não leu Carlos Drummond de Andrade, não teve tempo. Mas há um poema de Drummond, que está lá na Rosa do Povo, onde Drummond diz, meu tempo é o tempo dos homens presentes. O presente é o meu tempo. Marx tratou de decifrar a esfinge que é a ordem burguesa, a sociedade burguesa, e procurou compreendê-la buscando o seu fundamento, o modo de produção capitalista. Quem fala em sociedade burguesa constituída, não no processo de constituição da sociedade burguesa, mas na sociedade burguesa constituída, seja no início do século XIX, seja agora na alvorada do século XXI, está falando em algo que assenta no modo de produção capitalista. É curioso, vejam vocês, que Marx usa pouco a expressão na sua obra sistema capitalista. E compreende-se, segundo estudos de filologia, a palavra capitalismo entrou no vocabulário inglês, no léxico inglês, em 1854. Marx já estava pesquisando. Marx vai falar em modo de produção capitalista. Vai falar em sociedade burguesa. Qual foi a descoberta de Marx? Aquilo que faz Marx ser nosso contemporâneo. Ele descobriu o seguinte: para poder compreender a sociedade burguesa, eu tenho que compreender a forma de produção da riqueza material sobre a qual essa sociedade assenta, sobre a qual forma de produção esta sociedade se constitui. Eu quero chamar a atenção de vocês que Marx não foi o único pesquisador da sociedade burguesa, não foi o único sujeito que teve que decifrar a esfinge, não é? Depois dele vieram, por exemplo, dois autores que são absolutamente importantes para a gente compreender a sociedade burguesa. Não é? Em 1858,
nasceu aquele que seria o pai da sociologia francesa. Eu evoco a figura importante nas ciências sociais de Émile Durkheim. Em 1864, nasceu um alemão que daria uma contribuição importante para o conhecimento da sociedade burguesa. Eu me refiro a Max Weber. São duas grandes personalidades da sociologia. O que distingue Marx desses dois? E de praticamente todo mundo que veio depois. É que Marx tratou de compreender a sociedade burguesa nos seus fundamentos econômico-políticos. Ele passou praticamente toda a sua vida procurando entender como é que a forma de organização dos homens para a produção das condições materiais da sua vida social condiciona essa vida social. Eu vou repetir isso, porque se isso ficar claro, vocês vão ter uma boa porta de entrada para estudar esse cidadão. Marx colocou a seguinte questão: como é que a forma pela qual os homens se organizam para produzir as condições materiais da sua vida social, como é que essa forma, de alguma maneira, condiciona a vida social que eles levam? Note, Marx tem clareza o tempo todo que a vida social dos homens é muito mais rica, muito mais complexa, muito mais diferenciada do que a sua organização para a produção da riqueza material. Ele sabe disso. Mas ele quer compreender primeiro isso como condição para compreender a vida social. Então eu já quero dizer aqui, eu não sei se eu vou polemizar com a minha recém-conhecida e querida Ana Paula. Marx não foi economista não, viu? Não é por acaso que a obra fundamental dele não se chama só O Capital. Chama-se O Capital, ponto. Crítica da economia política. Marx faz a crítica da economia política. Ele não quer criar uma outra economia, não. Atenção. Ele quer fazer a crítica da economia política porque esta ciência, ao seu tempo, era aquela que dava conta de como a sociedade burguesa se organiza para produzir os seus suportes materiais. Marx disse, olha, se eu entender como é que se constituem esses suportes materiais, eu vou poder entender, por exemplo, atenção, por exemplo, como é que se organiza a família burguesa, que nós chamamos de família patriarcal. Notem, especialmente os meus amigos e as minhas amigas feministas, Marx não quer explicar a família burguesa pela forma como se organiza a economia. O que Marx diz é, se você não estudar e não fizer a crítica da economia política, você não vai entender o patriarcalismo, ou você só vai entendê-lo parcialmente, unilateralmente. É que Marx queria ir à raiz. Mas para ele, ser radical não era ser extremista, bobo, esquerdeiro. Não, para ele ser radical era ir às raízes. Foi isso que ele fez. O que ele nos legou? Quantitativamente, a obra de Marx é imensa. Está saindo uma edição agora da obra dele e do Engels, que está prevendo cerca de 115 volumes. 115 volumes! Meu Deus do céu, como é que eu vou ler esse homem? É que ele escreveu o tempo todo. Mas há obras que são fundamentais. Sim. Uma primeira obra fundamental é o Manifesto do Partido Comunista. Originalmente, era um panfleto de 23 páginas. Atenção, era para ler mesmo. O ônibus era meio precário nesse tempo, mas já tinha trem.
Ele escreveu para a classe operária. Está ali. Vai lá ler, você vai ler. Hoje os volumes são de 200 páginas, está cheio de prefácio. Eu mesmo escrevi um prefácio de 150 páginas. Vai lá ler as 23 páginas. Depois, ele se dedicou a obras de análise histórica, de conjunturas históricas. Agora, a descoberta principal dele, aquela que eu já mencionei, qual seja, se eu quiser entender essa sociedade que está aí, eu tenho que começar por entender como é que os homens se organizam para produzir a sua vida material. Nós três que estamos aparecendo aqui na tela, e mais o William que está ali, só estamos aqui porque ontem tivemos condições de nos reproduzir fisiologicamente. A gente almoçou, a gente jantou, a gente dormiu, ou seja, a gente se abrigou, a gente se vestiu. Eu não posso explicar aquilo que a gente está fazendo aqui agora se eu deixar de lado todo esse conjunto de atividades que me permite estar aqui com um pensador que está socializando o que passa pela sua cabeça. Onde é que Marx registrou essa sua descoberta? Que, se vocês quiserem, vocês podem chamar de seu método. Está na obra O Capital. Uhum. E não adianta ler um livro do Capital, não adianta ler meio capítulo do Capital, tem que ler os 3. O livro 1, o 2 e o 3. Atenção. Se você quer ser um ilustre pós-moderno, esquece o Marx, porque ele vai exigir de você botar o traseiro na cadeira e estudar. Se possível, estudar com outros, trocar ideias. O estudo coletivo, a troca. Não tem uma cabeça sozinha que pense melhor do que várias. Mas você, o trabalho coletivo, o trabalho intelectual coletivo, não exclui a sua dedicação individual. Então, Marx expõe aquilo que o faz nosso contemporâneo, nosso companheiro de jornada, com essa descoberta metodológica genial. Agora, você tem um problema. Se você quer ser um bom durkheimiano, o Durkheim escreveu, em 1895, um livro aí de umas 150 páginas, que é um livro primoroso, que todo mundo deve ler. Todo mundo deve ler, inclusive os marxistas. Um livro chamado As Regras do Método Sociológico. Olha lá. O Weber, que eu mencionei aqui como um grande pensador também, você pega uma obra monumental dele chamada Economia e Sociedade, vai lá, se eu não estou enganado, é o capítulo 4. Se não é o capítulo 4, é o capítulo que traz a seguinte indicação: categorias sociológicas fundamentais. Você os lê e você vai saber como é que o Engels trabalha. O Weber. Agora, para saber como é que o Marx trabalha, querido, você tem que ler o Capital. Não tem conversa. Mas o Capital é muito difícil. Eles estão estudando ele lá na pós-graduação. Ana Paula está fazendo doutorado, está lá. Sim, o Capital é difícil. É difícil. Mas o próprio Marx, que só publicou o livro 1 do Capital, os outros 2 foi o seu companheiro Engels, que em cima dos materiais que o Marx deixou, o Engels ordenou os materiais e até contribuiu muito nessa ordenação. Os outros 2, Marx não chegou lá. Mas quando ele publicou o primeiro livro, havia um médico com o qual ele se dava muito bem, Kugelmann, cuja mulher estava muito interessada em ler o livro, em ler o Capital. O Marx escreveu um roteiro para ela. Só, não começa pelo primeiro capítulo, não. O primeiro capítulo é muito difícil.
onde eu estou lá discutindo, o pretexto é falar da mercadoria, mas eu estou discutindo mesmo uma coisa chamada valor. Não começa por aí, não. Isso tem uma carta, a carta está publicada em português, no meu livro até falo dela. Marx dá um roteiro de leitura, ó, começa lá, hoje, 2021, para o jovem estudante, para o jovem militante social, o ideal não é começar direto pelo Capital, não. É ler alguns livros prévios. Vai sair aí, foi anunciado um livro do Grespan, que é um profundo conhecedor do Capital. Vocês têm aí várias formas de chegar ao Capital. Agora, eu estou convencido. Rita, quanto tempo eu tenho? A gente já passou um pouquinho, mas então eu vou acabar. Pode rumar para a conclusão. Porque a Ana Paula tem que falar aí. Quero só dizer o seguinte. Prepare-se para ler o Capital. A leitura do Capital é uma leitura difícil. Mas atenção, ela não é hermética. Ela não é uma coisa para iniciados. Todo homem e toda mulher, jovens de hoje, alfabetizados e dispostos a usar a cabeça, não só para carregar piolho, usar a cabeça para pensar, têm todas as condições de ler bem o Capital. 2 observações finais. Pegue uma boa biografia do Marx antes de entrar na obra. Existem várias por aí, não vou recomendar a minha. Existem várias boas biografias. Leiam uma biografia de Marx, ajude vocês a enfrentar o Capital. Essa é a primeira coisa. Segunda, no Capital não tem uma receita. Se você for ao Capital para procurar saber como é que você vai fazer a revolução depois da manhã, não vá. Você não vai aprender isso. Marx foi um revolucionário e ele permanece uma referência porque ele não foi um revolucionário da vontade. A gente chega à luta revolucionária por 3 caminhos. O primeiro é o estômago. Está com fome, normalmente se rebela contra o que está aí. Nem todo rebelde é um revolucionário. O segundo caminho é do coração. É a brutal injustiça dessa sociedade que aí está. Mas só com o coração não se vai lá. É preciso a cabeça, a razão. É preciso pensar. O que Marx vai fazer com você e vai te oferecer são instrumentos de análise. Para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte. Marx construiu uma arquitetura, construiu um monumento maravilhoso, que tem 3 suportes. Atenção, tem 3 suportes. Todo esse edifício, toda essa arquitetura repousa sobre 3 pilotis. Primeiro pilotis, aquele que está ali, é uma coisa chamada teoria do valor-trabalho. Essa teoria, que Marx encontrou minimamente desenvolvida naqueles que o antecederam, mas a que ele deu um sentido específico, sem essa teoria você não explica o caráter explorador da sociedade burguesa. Essa teoria é central. Teoria do valor-trabalho é o primeiro. O segundo pilar é o método que o Marx usou para chegar lá. Olha, o nome desse método é o que menos importa. Alguns já falam método histórico dialético, material. O nome do boi, o couro do boi não interessa. Interessa é o filé mignon do boi. É um método de análise de Marx. Esse é o segundo. E tem o terceiro. É trabalhar com a perspectiva de que esta sociedade que aí está é apenas uma forma que os homens encontraram até hoje de se organizar. É uma forma transitória, efêmera e, portanto,
modificável. Ela não é uma forma natural, não é um resultado da natureza. É um resultado da história. E como todo resultado da história, ela pode ser alterada. Eu chamo a esse terceiro pilar de perspectiva da revolução. Não sei se vocês já notaram, todo mundo fala em mudança, reprodução, revolução. A propaganda, então, o carro X é uma revolução. O batom não sei o que é uma revolução. Eles só não falam em revolução nas relações econômicas. É engraçado isso, né? Essas têm que continuar do jeito que são, não é? Com capitalistas, individuais ou coletivos, não é? E trabalhadores embaixo obedecendo. Não, isso não é natural, isso é histórico. A gente só apanha esses três pilares trabalhando o próprio Marx. Isso está nítido, límpido, transparente no Capital, no livro 1, 2 e 3. Você vai dizer, mas eu posso chegar lá? Pode. Toda pessoa intelectualmente honesta, alfabetizada, pode ler o Capital. Vai encontrar dificuldade? E como? E como? Vai encontrar muitas dificuldades, mas vai encontrar também várias indicações de solução e pode ter certeza, um desafio intelectual. Né? Aquilo que intelectualmente é fácil, por favor, desprezem. Desprezem. O que é fácil vai para a vala comum da história. Agora, aquilo que você alcança pela reflexão, pela consciência, pelo trato, às vezes demorado, às vezes até cansativo, é o que pode iluminar como um grande holofote a estrada que deve ser a da sua vida. Muito obrigado. Eu passo a palavra para a Ana Paula. Maravilhoso, José Paulo. Muito, muito, muito obrigado por isso. Acho que o ponto central que fica conosco é esse, de que o que está aqui não sempre esteve, né? Esse terceiro tripé desse monumento que o Marx e o Engels constroem é o que deve sempre nortear o nosso horizonte, né? A tentativa maior das classes dominantes é naturalizar tudo que está aqui. E a nossa função como educador, como pensador, como militante, é apontar a contradição e entender que nunca esteve, né? que é recente. Se foi construído, dá para destruir. Ana Paula, antes da gente começar, contar para a galera em casa, eu já contei para você, quando eu disse que estaria aqui, quando saíram as primeiras artes do evento, mais de 10 pessoas mandaram mensagem no Instagram falando: olha, eu fui aluna da Ana Paula Salviati. Ela foi a melhor professora que eu tive na minha vida. Ana Paula, é um prazer estar aqui ao seu lado. Vou te ceder a palavra para que você nos fale um pouco sobre essa porta de entrada, né? Como lidar com Marx. Oi, Rita. Oi, William. Oi, professor. Só no cafezinho, né, professor? Que inveja, né? Nossa, que coisa. Eu estou embargada porque eu realmente fico muito emocionada de estar aqui com o professor, que quem me dera ter sempre uma introdução dessa para qualquer coisa que a gente for fazer, né, professor? Né? O senhor deixou mastigadinho, parece que o senhor leu meu texto e falou: não, eu preciso chegar até aqui e entregar para ela assim. E que alegria, né, saber que eu tive alunos que puderam compartilhar isso, os meus alunos também, que eu tive o prazer, sempre falaram muito bem de você, Rita, não é rasgação de seda, é real. Beijo para Marocas, que certamente está dando um grito agora em casa. Queria deixar um beijo registrado também para o professor Jorge Grespan, que não está aqui conosco por questões, né? A agenda do professor realmente é uma agenda global, né? Então, um grande beijo a ele. Muito do que eu vou escrever se deve a todos esses anos de trabalho segurando a mãozinha para ler o Capital. Então, pessoal, como eu sou apenas um pequeno padawan, perto do professor José Paulo Neto,
eu já passei por situações de branco completo, assim, foi embora tudo que eu ia falar. Eu fiz um texto, mas eu não vou ler como Google Translator, viu? Fiquem na paz do Senhor. Eu vou ler de forma, assim, bonita. E aí, para eu não me perder, e a minha contribuição hoje vai no sentido de como é que a gente lê o Capital, né? Os últimos minutos da fala do professor José Paulo Neto foi exatamente tentar contextualizar as dificuldades da obra, né? E é muito da maturidade intelectual do professor que nos passa que não é uma questão simples, não vai ser simples, mas existem ferramentas que podem te permitir chegar lá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como é ler esse texto. Né? O áudio tá bom? O que vocês estão achando? Tá tudo bem? Então tá bom. Então, fala assim. Então, depois dessa apresentação do professor Zé Paulo Neto, em que toda a trajetória do Marx foi mencionada, eu montei uma apresentação que busca falar especificamente do Capital, como ler o Capital. Bem, já compreendemos que Karl Marx tinha uma formação excepcional, ele abandonou a faculdade de Direito, né, se doutorou em Filosofia e nunca, em momento algum, deixou o debate teórico-filosófico de lado. Né? Quando ele fala que, por sorte, encontrou o livro do Hegel enquanto redigia o Capital, ele está sendo um tremendo de um sacripantas. Né? Lá num dos prefácios do Marx, ele fala, nossa, por sorte aqui, eu folhei algumas páginas do Hegel, né? Canalha, porque a gente vai entender que grande parte para a nossa compreensão do Capital é esse método que o professor José Paulo Neto falou, que é esse método dialético, histórico-dialético, que ele vai apresentar o livro teórico dele. Então, assim, o Capital é o trabalho de maturidade de um autor que se propôs a abordar sistematicamente o problema, a questão que o acompanhou durante toda a sua vida. Né? Então, assim, o contato inicial com o livro é caótico, como devia ser. O que eu quero dizer com isso é que não é que no Capital ele vai tratar de algo que ele já não vinha tratando. Toda a trajetória intelectual dele o leva a formular o Capital. Né? Então, a gente não deve se perguntar qual é o problema que Marx vai resolver no Capital, mas qual é a questão do Marx. No Capital, ele vai sistematizar como ele interpreta o problema que ele formulou ao longo da vida dele, certo? E, graças a Deus, essa live está gravada e você pode voltar 600 vezes para ouvir os minutos finais, onde o professor fala especificamente qual é o problema, qual é a questão que o Marx se coloca para tratar no Capital, certo? Então, como é que a gente lê o Capital? Um livro como Capital. Não é possível entender Capital se não entendermos o problema que o autor buscou abordar. O núcleo essencial do livro é formado pelo problema, ou os problemas, as teses, as explicações que o autor nos ofereceu para elas, certo? Então, nós temos um problema e ele vai enfrentar dando algumas teses, algumas soluções com argumentos, certo? Assim, devemos começar nossa trajetória pelo Capital da seguinte maneira. Qual é o problema proposto? Qual é a questão que Marx quer responder nesse livro? Entender o Capital é compreendê-lo como resposta ao problema que foi colocado pelo autor. Então, assim, o Capital, ele não é o livro que você imagina ser. Ele é o livro que o Marx se propôs a responder uma pergunta, uma questão. Então, ele vai desenvolver isso em 3 livros. Não é num livro só, são em 3. Quanto mais conhecemos a obra de Marx, mais nos damos conta que os problemas levantados ao longo da sua vida são aspectos de uma mesma questão. Assim, não devemos nos perguntar qual é o problema de Marx em Capital, mas qual é o problema do Marx. Então, se você estava com seu papel e sua caneta ouvindo o professor José Paulo Neto, você já entendeu que a formulação do problema do Marx já é uma obra de arte. Né? Como a reprodução material daquela forma social, histórica que ele está olhando, que é a nossa, que é a capitalista,
se organiza para produzir e distribuir riqueza. Essa construção, ela não é simples, ela está engajada numa série de outras formulações que vêm antes dela. Entender isso é entender os limites da proposta do livro e como ele vai desenvolver a argumentação dele, certo? Você não vai ler o Capital para saber o que o Marx disse, mas para entender as teses, as soluções, os argumentos sobre aquele problema muitíssimo bem definido pelo autor, certo? Então, o Capital não será uma leitura descritiva de fatos, eventos, histórias, situações. Se você ler o Capital como se estivesse lendo um conto ou um livro de história e não perceber o problema, sua compreensão sobre o livro vai por ladeira abaixo. Então, se você lê o Capital achando que é um livro de história, você vai ler, mas você vai entender outra coisa, não aquilo que o autor queria te passar. E aí eu acho que minha fala vai muito nesse sentido. Se você lê errado, ou se você tiver a sua interpretação da obra e se satisfizer com isso, você tenha consciência de que você está tendo uma leitura divergente da do autor. A leitura do autor, o que o autor quis escrever, está escrito no texto. Então, nossa prioridade ao ler o Capital é estabelecermos o problema que Marx está propondo resolver. E ele faz isso muitíssimo bem. Ou seja, o problema que Marx quer tratar é muitíssimo bem definido. Eu estou sendo bastante insistente nisso, porque sempre, em toda aula, alguém me pergunta, professora, mas não tem nenhuma palavra aos empreendedores no Capital? Ele não fala como regular o mercado? Nenhum passo para como regular melhor a macroeconomia, professora? Não. Esta não é a proposta de O Capital. E daí nascem todas as dificuldades para se entender o que raios fala o Capital, porque é uma crítica à economia política e a gente entende a economia como esse objeto que analisa a microeconomia, regulações de relações de mercado ou a macroeconomia. Então, para a gente entender o Capital, não é tão simples. A gente tem que entender qual é a proposta do autor para olhar para a economia política. Vocês estão entendendo melhor o que eu estou tentando dizer assim? Espero que sim. Não é um livro para economista vulgar. Não, mas assim, não que não seja um livro para economista vulgar. Ele não se propõe a falar em como melhorar a economia vulgar. É um livro crítico sobre a economia vulgar, né? Então, é um objeto, a nossa compreensão sobre a economia é muito bem colocado, Rita, é muito específica. E o Marx está nos obrigando a sair desse lugar para entender o que ele está querendo dizer, né? Então, quais são os argumentos fundamentais usados por Marx? Por que Marx escolhe uma resposta e não outra? O Capital é o trabalho de maturidade de um autor que passou a vida toda formulando o problema que ele vai responder. Então, assim, devagar, certo? Ele não vai falar sobre macroeconomia. Tá tudo bem. Bom, então como é que a gente faz, né? Bom, você já entendeu que não será possível folhear as páginas do Capital enquanto está na praia, ou como o professor disse, no metrô, ou ainda enquanto se distrai tomando um sol. Não vai acontecer. Ler o texto de O Capital é analisá-lo, é analisar, a palavra é analisar o texto, ou seja, separarmos, distinguirmos e diferenciarmos os vários níveis e aspectos do que está sendo dito no livro, certo? Analisar é observar o problema, o todo em questão e conseguir distinguir suas múltiplas partes. É o famoso Jack Stripador. Você vai pegar o texto como um objeto de análise e vai abrir, certo? Ele é o seu objeto de análise. Você não vai ler como se você estivesse buscando informações sobre o capital, o capitalismo, que você acha que entende do que você está falando. Ele tem uma interpretação específica sobre o objeto dele e você tem que estar muito clara de como isso funciona para poder analisar esse texto.
Então, pois bem, entender é ter a compreensão literal do que está sendo escrito. É ser capaz de repetir o texto com as suas palavras, certo? É traduzir o que está escrito sem sair do que foi escrito. É oferecer uma nova versão do mesmo texto, do mesmo conteúdo com outras palavras. E eu só posso produzir uma tradução se eu tiver entendido tal do sentido do texto. Então, em sala, quando eu peço para vocês, por exemplo, me expliquem o que está escrito aqui, e vocês falam, mas eu entendi. Tá, então, se você entendeu, você vai me explicar. Certo? O autor já tem clareza. É você que precisa ter clareza para poder passar para frente. E quanto mais você consegue registrar com clareza o que o autor está dizendo nas passagens, mais seguro de passar para frente você vai estar. Porque isso tudo é um perigo. Se você está entendendo diferente do que o autor se propôs, você vai ter uma versão própria sua do Capital, como eu falei antes. Assim, entender é deixar e ter claro o sentido do texto. Não o porquê o texto foi escrito. A gente já sabe por que o Marx escreveu o que ele escreveu. Eu quero saber o que está escrito no texto, o que foi dito no texto. Eu não quero saber o porquê ele escreveu aquilo. Eu quero entender o que foi que ele escreveu. Lembro agora no primeiro ano da faculdade, eu tive aula com o professor de História Antiga, o Upiano, professor Upiano Bezerra de Menezes. Professor Upiano, enfim. E ele era enlouquecido para que a gente ficasse exatamente no texto. E hoje, quase 20 anos depois, eu me sinto um pouco Upiano pedindo, leia o texto, o que o texto está tentando dizer. Então, muito importante destacar que o sentido do texto nunca está oculto, viu, amiguinhos? Ou fora do texto. Não, mas o Capital aqui, se você imaginar, ele queria dizer outra coisa. Não, ele não queria, não. Ele disse o que está escrito. O que o autor queria dizer, ele disse. Assim, o que Marx quis dizer em O Capital está escrito em O Capital. Certo? Você não pode colocar palavras na boca dele. Está lá. Se você não conseguiu entender o que ele escreveu, é porque você não leu direito. Se você não está entendendo o livro, tem uma série de fatores importantes para levarmos em consideração. Em geral, a coisa se resolve quando a gente volta e relê o trecho. Lê de novo. Lê de novo. Mas muitas vezes nem sabemos o que não estamos entendendo do texto. Certo? E é aí que mora o objetivo da minha fala. Mais importante do que não entender uma coisa é entender o porquê você não está entendendo. Eu sei que é meio esquisito, mas o que você não entendeu? O que exatamente você não entendeu do texto? Assim, devemos ter em mente que o problema não está no conteúdo do texto, certo? Mas na falta de conhecimentos adequados da nossa parte para entender o texto, certo? Como indivíduos, nós temos uma série de pressupostos, certo? Nós estamos em 2021, num país completamente maluco, numa economia extremamente sofisticada. Então, nós temos milhares de pressupostos para ler um livro chamado O Capital, certo? De formulações e expectativas quando lemos absolutamente qualquer coisa. Ainda mais O Capital. Então, a primeira coisa que você deve fazer, suspende o juízo. Isso mesmo, deixe o autor falar por si. Não coloque o seu sentido no texto, certo? Escute o sentido do texto. Nisso quero dizer que muitas vezes vamos ao texto munido de nossas próprias crenças, interpretações, como disse, expectativas, certo? O que o Marx vai falar sobre Bolsonaro, o que Marx vai falar sobre o Paulo Guedes, ele não tem nada para falar sobre essas pessoas. E ele também não tem como apontar saídas econômicas capitalistas para a situação do Brasil, certo? Então, a gente não percebe que a gente lê o Capital com o nosso senso comum. E o papel do senso comum é a gente não perceber ele, né? Então, como é um texto teórico, ele vai deixar a gente maluco, desconfortável. Nisso quero dizer que para compreender o Capital, nós nos defrontamos com as nossas limitações do mundo,
as nossas próprias questões existenciais, nos deparamos com os limites da nossa consciência, das coisas e dos eventos. Eu me atrevo a dizer que essa é a beleza de ler um livro teórico, certo? Você se dá conta de que você nem tinha pensado naquilo. O incômodo gerado ao ler não é pequeno. O autor está falando sobre coisas que sequer você havia pensado. E pior, muitas vezes você as havia tomado como ponto de partida. Então, aqueles capítulos iniciais que a gente chama de mata-burro do Capital, é uma loucura. A gente lê aquilo e fica doido. Porque o que ele está querendo dizer, se você entendeu direito, e a maior parte de vocês, da gente, sempre tem essa sensação, não, se eu estou entendendo direito, eu não estou entendendo nada. Então, eu acho que está sim. Ele está te incomodando. Nessas situações, devemos tomar a seguinte atitude. Ou suspendemos provisoriamente a leitura do texto principal, o original, para lermos materiais que nos forneçam um instrumental para compreendê-lo, ou fazemos a leitura dele apoiada nos materiais que nos fornecem essas ferramentas. Aí que o livro do professor José Paulo Neto torna-se essencial, certo? Então, para ler um texto como Capital, não tem jeito, o conhecimento prévio é imprescindível. Eu tô acabando, viu? Já vou acabar. Espero que sim. Pai amado, a função do livro do professor José Paulo Neto, quem sou eu para falar, né? Mas, enfim, é nos introduzir à forma de pensar Marx, do Marx, certo? Orientar a nossa leitura, aleitar possíveis lacunas, corrigir nossa interpretação, focar nossa compreensão conceitual. É graças à maturidade intelectual do professor José Paulo Neto que em momento algum ele vai nos dizer que a tarefa é simples. Não, senta lá que vai dar certo, continua lendo. Não, se você tem uma dúvida, ela é importante. Pelo contrário, ele vai nos alertar das dificuldades e nos fornecer os instrumentos para ultrapassá-las. Certo? Não é um gibi. Por mais que tenham gibis muito interessantes. Se você não entendeu o raio da passagem, tá certo, é isso mesmo, você não entendeu e tudo bem. O que você vai fazer é pegar a passagem e analisar. Abrir o sentido dela como se fosse uma sanfona. Substituir os termos pelos que você agora tem como referência instrumental e reescrever. Em textos como Capital, as palavras não têm o uso que corriqueiramente damos a elas. O texto tem um vocabulário próprio. Por exemplo, em algumas passagens do livro do professor, e eu estou com ele aberto aqui, né? A 323, por exemplo. Aparecem alguns termos que possuem significados bastante específicos dentro da obra, né? Então, o professor fala assim, totalidade, contradição, mediação. Isso não quer dizer o que nós falamos na nossa conversa pedestre cotidiana. Como o professor disse, a gente está falando de um edifício teórico que tem uma série de referências. Quando a gente está lendo um livro de teoria, as palavras provavelmente têm sentidos mais complexos, mais formulados, mais precisos para descrever o que a gente está falando. E esse é o pulo do gato. Né? Então, assim, devemos ter em mente qual o sentido desse termo em particular para o nosso autor. A que ele está se referindo, ou pior, se ele está se referindo a alguém. Porque todo texto teórico, se você não percebeu, azar o seu, ele está se dirigindo a outra pessoa. E se você não sabe quem é essa pessoa, você está mais perdido do que segue em tiroteio. E aí a gente começa a entender que o livro é uma cebola. Você pode ler ele em várias camadas. Então, quando Marx fala determinação, totalidade, categorias, quantidade, qualidade, medida, amigo, tem um segredo dentro dessas palavras. O texto se multiplica se você entende o que ele está querendo dizer necessariamente. Um texto como Capital é escrito também com uma interlocução com outras figuras teóricas, como eu acabei de dizer. Se não está explícito no texto, o que acontece na enormidade dos casos, vamos lembrar que na fenomenologia do espírito, Hegel é tão sem vergonha que ele fala do Kant, e o livro foi escrito para chapuletar o Kant.
né? O Marx, ele só comenta do Hegel no prefácio. E a metodologia dele é uma crítica exuberante à obra do Hegel. E ele não fala isso abertamente no texto. Como é que você vai fazer? Então, o Capital é um exemplo perfeito disso. Você que não percebeu a referência. E esse é um bom motivo, mais um, para você buscar conhecimento prévio para embarcar na leitura. Se continuarmos presos às nossas concepções, vamos acreditar ter entendido o texto da nossa forma. Meu jeitinho, professor, entender o Capital do meu jeitinho. Você pode ter a ilusão de ter entendido o que está sendo dito e nem desconfiar que, na verdade, entendeu foi nada. E pior, você pode, ao final da leitura, ter acabado de inventar a roda. Afinal, quando é que se entende o que o autor queria dizer? Então, tem algumas dicas, né? Eu já falei que estava acabando, mas eu estou acabando, é a última página. Enquanto você lê, você adianta ou prevê o raciocínio do parágrafo seguinte. Uma sensação maravilhosa. Ai, meu Deus, eu pensei nisso. Então, é um ótimo sinal. Geralmente, os parágrafos são construídos de forma conexa. Né? Se você está prevendo o que está escrito no parágrafo seguinte, então, você pegou o sentido do texto. Se não, a afirmação do parágrafo é completamente absurda e contradiz o que você estava entendendo, ótimo. Volte 2 casas, porque em algum momento você tomou algo errado por certo. E o mais importante, aquela parte que você entendeu faz sentido com o restante? E o restante do texto faz sentido com aquela parte? Porque pode ter certeza que não tem nenhum parágrafo de graça no Capital. Tudo ali foi muito milimetricamente colocado. A parte pelo todo, todo pela parte. Compreender um texto é enxergar o texto pelo óculos do autor, não pelo seu óculos. Certo? Quando a gente está com a lente do óculos correta, o texto fica claro. Se você está com outro óculos, não dá para entender. Entender um texto não significa abandonar a sua visão de mundo, certo? Mas é saber que o que você pensa ou pensava era incompatível com o que o autor exprime no seu texto e está tudo bem. Se você for deformar uma compreensão do autor para fazer caber no seu universo, vai ficar pior em menos do que o soneto. Então, pessoal, o Capital abre necessariamente novas perspectivas sobre o tema que Marx se propõe a trabalhar. Era essa a proposta do livro. Oferecer um universo, um edifício, uma arquitetura, uma totalidade para os seus leitores. Os pesquisadores futuros, munidos das mesmas ferramentas, pudessem seguir as suas pesquisas, certo? Acabou de ler? Pega um gravador, um lápis, um papel e reconstrua o problema daquele trecho, certo? Daquele capítulo, daquela seção. Só assim que você terá o acúmulo da compreensão daquela passagem. É um texto teórico. É isso. Era isso que eu tinha escrito, pessoal. Maravilha, maravilha. Ana Paula, você falava, já estou acabando. E eu ficava aqui, não vejo por quê. Não vejo por que acabar. Imagina, acabou de começar. Que história é essa? Já estou acabando. Não. Bom, a gente vai se encaminhar agora para o que pretende ser a segunda parte do nosso debate. Nessa segunda parte, a gente vai se valer de perguntas feitas pela audiência. Então, se você está nos acompanhando, ainda há tempo de você deixar nos comentários do YouTube alguma pergunta que você tenha ao professor José Paulo, à professora Ana Paula. Eu vou dar início com uma pergunta minha, mas, de certa forma, essa pergunta é uma provocação para nós que viemos a esse vídeo chamado Uma Introdução à Vida e à Obra de Marx. Para fazer essa pergunta, vocês me conhecem, eu gosto de treta, né? Mas treta chiques, né? Treta chiques. Eu vou aqui pegar um pedacinho do Foucault. Então, tem um livro do Foucault, de 1966, chamado, foi traduzido no português... As Palavras e as Coisas. As Palavras e as Coisas, esse mesmo.
E em inglês chama A Ordem das Coisas, né? Que é uma arqueologia das ciências humanas. E aí eu peguei aqui, acho que o professor José Paulo já deve até saber que pedaço que é, uma breve citação, bem brevezinha. Estou atirando de contexto, mais ou menos, mas não muito, porque o contexto é essa nossa live, e vou lê-la para poder fazer uma pergunta. Então, vamos lá comigo. O marxismo existe no século XIX, como um peixe na água. Ou seja, ele é incapaz de respirar em qualquer outro lugar. Né? Essa breve citação nos diz: o marxismo ele dá cabo do século XIX. E cá estamos no século XXI, inclusive para que tenhamos a possibilidade de pensar século XXII, o Marx se torna um caminho pelo qual, senão o qual não há. É uma questão sine qua non para pensar o nosso século e o século próximo. A pergunta que eu quero colocar aqui é: estamos atravessando uma crise cíclica do capital. O seu Carlinho fala para a gente que nessas crises existe uma reorganização. Né? Essas crises trazem consigo reorganizações, inclusive das formas aparentes de exploração do trabalho. A gente está passando por uma nova crise cíclica do capital e aparece no horizonte o trabalhar de casa, né? Só que esse trabalhar de casa, ele esconde em si, né? Não existe só aparência, se a aparência fosse essência, o marxismo não precisava existir, mas ele esconde sob a sua aparência o fato de que aumenta-se a exploração, né? As lutas campesinas, as lutas dos trabalhadores urbanos por jornada de trabalho, né? As lutas por 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para fazer o que quisermos, elas são destruídas, implodidas numa era de trabalho online, né? Numa era de trabalho dentro de casa. A ideia de que no seu ambiente de trabalho alguém paga luz, alguém paga água, alguém paga internet, alguém paga ferramenta de trabalho, tudo isso desaparece na nossa era. E a gente volta para uma exploração feudal na qual, para que trabalhemos, pagamos para trabalhar. E aqui tem uma nova exploração na nossa era. A pergunta é: Marx e o século XXI. O que a leitura de Marx pode nos provocar, nos apontar, nos instrumentalizar para ver do nosso tempo presente? Eu quero me inscrever, posso? O senhor tomou café, o senhor está na minha frente, o senhor pode falar. Não, primeiro, eu queria dizer que os alunos seus, Ana, que escreveram para a Rita dizendo que você é uma ótima professora, eu não te conheço como professora, mas com certeza esses alunos têm razão de ser. A argumentação deles, eu acho que você deve ser uma ótima professora. Eu queria fazer 2 ou 3 observações antes sobre a tua intervenção, que eu achei excelente. Oh, meu Deus. Eu achei excelente, não é? A ideia de que o capital não é o capital, qualquer obra teórica, é uma cebola com várias camadas, e eu acho que a gente podia explorar isso longamente. Eu acho que isso aí pode parecer muito simples, mas abre possibilidade da gente conversar horas. Sim. Mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas só. Senão eu vou repetir o que você falou de outro jeito. Você chamou a atenção, e acho que muito pertinentemente, para as limitações do leitor. Não é? Sim. A gente não pode esquecer, não é? Eu quero dizer que eu me aposentei há 2 anos atrás. Continuo aí com algumas atividades junto de movimento social, partido político, mas eu fui durante 40 anos professor de universidade. Sim. E eu tive várias experiências na graduação, que eu não sei como é que foram as tuas, como é que são, mas a gente sentava para ler o texto e o rapaz ou a moça dizia:
Ô, professor, o que eu entendi que ele quis dizer, eu parava e dizia, não, eu não quero saber da sua opinião. Sua opinião é muito importante. Mas eu quero saber o que ele disse. Um pouco esse esforço, e você ilustrou isso de maneira excelente. O problema é o texto. Eu não quero saber o que você está pensando do texto. O que você está pensando do texto, escreve um artigo. Faz um discurso sobre. Eu quero o texto. Aquilo que alguns chamariam de leitura imanente. Agora eu quero chamar a nossa atenção para as dificuldades que os estudantes... Eu imagino que a gente esteja falando, sobretudo, para um público mais jovem. Não é? Especialista não vai nos ouvir, vai nos dar aula. Não é? Como é que o público jovem trata uma coisa chamada dicionário? As pessoas não usam mais dicionário. Eu acho que os meios de comunicação aí, o telefone celular, o Twitter, são muito responsáveis por isso. Eu quero lembrar que o José Saramago, vendo as formas de comunicação dos jovens, disse, olha, dentro de algum tempo a língua portuguesa vai virar uma série de grunhidos. Eu quero dizer o seguinte, foi feita em 1990 uma pesquisa na Inglaterra, eu não tenho ela aqui à mão, que levantou o léxico ativo, o vocabulário ativo de estudantes universitários. Nós sabemos, né, 2 tipos de léxico na cabeça. Um é o léxico passivo. É aquele que você conhece, são as palavras que você conhece, mas você não usa no dia a dia, não é? Se alguém chegar aqui e der uma paulada na cabeça da Rita, você não vai dizer ela tomou uma paulada no sincipúcio. Sincipúcio é um nome técnico aqui do cucuruto da cabeça. Você vai dizer tomou uma paulada no cucuruto, não é? Mas certamente você conhece, ou deveria conhecer, a palavra sincipúcio, mas ela está no seu léxico passivo, não no seu léxico ativo. Pois bem, foi feita uma pesquisa na Inglaterra com estudantes de um equivalente à primeira série do nível universitário, primeiro ano de universidade. Os caras contaram o léxico ativo, não ultrapassava 1.200 vocábulos. Isso é de uma pobreza, de uma pobreza. Os nossos estudantes estão sofrendo um processo que decorre da degradação do ensino fundamental, etc. Os meninos querem entender o texto pela continuidade, pelo sentido. Não, pega o dicionário. Dicionário existe, é para ser usado. Eu queria chamar atenção para isso, que de alguma maneira está naquela leitura em que o cara põe o sentido no texto ao invés de retirar do texto. Mas eu queria chamar a atenção para uma passagem, Ana, que você tratou e que eu acho que a gente tem que dar muita força, não é? Que é o senso comum, que é a experiência do estudante. Eu acho que a gente desmonta isso com facilidade. Olha, você sai de casa cedo, você sabe onde é que está a tua casa. A hora que você sai de casa, o sol está começando a surgir ali, aí você aponta no lugar onde é que o sol... Na hora que você está almoçando, se é que você almoça ainda, você vai ver que o sol está lá em cima. E quando você volta para casa, tua casa está no mesmo lugar. O sol já está lá no sentido oposto. E você deduz, pela sua experiência, que o sol gira em torno da tua casa? É para mostrar que quebrar o senso comum é essencial para chegar à leitura teórica. Você pontuou isso, Ana, muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Eu só queria fazer esse comentário, porque eu gostei muito da tua... O diabo é que são 15 minutos só, né? Essa Rita professor, graças a Deus, tudo está sendo gravado. Eu vou poder falar que eu estava sonhando. A Rita está policiando a gente ali, está reclamação. Não. Reclamação. Ela leu também, ela andou lendo muito Foucault, ela está lendo Vigiar e Punir e está exercitando em cima de nós. Só lembrando que reclamação é com a Ivana, comigo é só elogio. ela é só representante da firma. Ela não é a Eu só firma, quero voltar a isso. A Ana fez um esforço que eu acho super legal de mostrar que tem que fazer, não é uma hermenêutica, mas é uma leitura imanente do texto. E creio que isso é cada vez mais difícil, viu, Ana? Cada vez mais difícil.
Porque isso tem a ver com o peso do senso comum que as pessoas não estão quebrando, não é? Bom, agora deixa eu ir para a questão que a Rita pôs. Ô Rita, eu acho que nós estamos vivendo uma crise, que é uma coisa engraçada. Eu acho que ela é cíclica também, mas ela está cronificada, não é? Depois Ana pode chamar atenção para isso, porque é uma crise que está cronificada. Sim. Agora, eu diria que ela é uma crise peculiar. Ela é uma crise peculiar porque ela é uma crise geral e sistêmica da ordem capitalista. Ela não é a crise de 29, ela não é a crise que abriu os anos 70, ela não é só a crise de 2008, ela é uma crise geral e sistêmica. Quer dizer, está afetando tudo. Bom, o que sai de uma crise? De uma crise capitalista, o que sai de uma crise? Sai mais capitalismo. Uhum. Não sai menos, não. Uma crise profunda do capitalismo abre, em geral, duas alternativas. Se você tem uma massa de trabalhadores organizados, qualificados politicamente, organizados que eu estou falando aqui, não é em movimento social, não. É em movimento social também. Não é em lutas corporativas, é também, mas é preciso ter uma instância de universalização. Até hoje não inventaram outra além do partido político. Gostem ou não gostem. Quando há isso, uma alternativa é uma revolução. Quando não há isto, e eu trabalho com a hipótese, posso estar enganado, é uma hipótese, de que neste momento não há isto, né? As massas trabalhadoras estão na defensiva, não é? Estão desempregadas, têm que lutar pelo almoço de ontem, porque o de hoje já sabe que não vai ter. Então, num quadro como esse, a possibilidade de uma ruptura revolucionária me parece muito pouco provável. Eu posso estar enganado, mas é o que me parece. Então, o que eu vou ter é mais capitalismo. É mais capitalismo. Mas quando se aproxima uma crise que é geral e sistêmica, e quando as lutas de classe estão em ascenso, há duas possibilidades. Primeira possibilidade, uma vitória daquela classe que, hegemonizando os subalternos, os trabalhadores, os explorados, os oprimidos, uma vitória dessa classe que abra o caminho de um novo estágio no processo civilizatório. Mas há uma outra alternativa. Uma crise nunca tem uma saída só. A outra alternativa, sabe qual que é? É a destruição das duas classes em confronto naquele momento. Destruição. Quando eu olho, eu posso estar enganado, quando eu olho esse mundo que está aí, que é o nosso mundo, que é esse, de 2020, não quero chegar, viu, Rita, a 2020, perdão, ao século 22, quero ficar no século 21 ainda. Eu acho que é perfeitamente possível uma regressão social tal, precipitada por uma sucessão de pandemias, por crises ecológicas, que sejam capazes de reduzir ao mínimo as conquistas civilizatórias. Então eu acho que hoje é preciso dizer, olha, o socialismo é barbárie. Não tem muita saída, não. Eu diria isso porque eu acho que você deu uma pauladinha gentil, viu, Rita? Atenção, num Foucault, que é o primeiro Foucault, né? Que é um Foucault que eu acho paupérrimo, não é pobre não, paupérrimo, o Foucault de As Palavras e as Coisas. Livro, aliás, que lhe deu notoriedade, é bom que fique claro. Mas o Foucault não morreu nos anos 60, não é? Ele produziu muita coisa depois.
Eu acho que há vários Foucaults. Eu não sou Foucaultiano. Acho que você devia ler uma tese de uma moça lá da UFRJ, Mavi Rodrigues, que é um estudo sobre Foucault inteiro. Não é nada simpático a Foucault. Não é? Até porque fui eu que orientei a tese. Atenção. Né? Mas é só para a gente não ser unilateral com Foucault. Eu acho que esse Foucault, de onde você tirou, eu vejo até o veneno escorrendo aí dos seus lábios, você o fez com precisão. Atenção, com precisão. Esse Foucault é muito pobre. Agora, o Foucault é mais do que isso, o que não quer dizer que ele seja muito rico. Atenção, o que não quer dizer. Agora, eu acho que é importante chamar a atenção para o Foucault, porque ele é, ainda hoje, dos intelectuais franceses do século XX, talvez o mais influente. E não me parece que a influência dele seja fecunda. Acho que nós devemos estudá-lo, mas acho que em Foucault há um componente antecipatório de certas teorias pós-modernas, que hoje são aquelas que relegam Marx a um nichozinho miserável do século XIX, não é? Teoria do valor-trabalho não tem mais nenhum significado e por aí afora. Ora, a tua intervenção chama a atenção para alguns problemas que estão aí na ordem do dia, que de alguma maneira a Ana muito rapidamente mencionou. Quando o aluno chega lá numa cadeira de pergunta, o Marx me diz o que sobre o empreendedorismo? Na verdade, nós estamos regredindo a formas de trabalho onde não há mais controle da jornada de trabalho. Você não tem mais só a exploração da mais-valia na sua forma relativa, mas na sua forma mais-valia absoluta. Olha, quantas pessoas que estão trabalhando na massa, eu não quero pensar em termos mundiais, mas no Brasil, que estão trabalhando com uma jornada de 8 horas no Brasil. São muito poucas. Se você pegar a força de trabalho organizada, formalizada, o Ricardo Antunes tem pesquisas sobre isso, não é? Quando ele começa a falar na uberização, ele chama atenção para isso. Essa jornada de trabalho, os limites dela já foram julgados há muito tempo. Antes da pandemia, quando eu fazia viagens mais frequentes a São Paulo pela ponte aérea, eu embarcava aqui na ponte aérea às 7 horas da manhã. O que eu via desses iupes aí, todos eles de gravata, e as moças com aqueles taierzinhos muito arrumadinhos, elas entravam no avião, abriam o notebook e estavam trabalhando para a reunião que ia lá. Que jornada de trabalho é essa? Então, eu acho que esse tipo de questão, Marx não dá uma resposta imediata a ela. Seria pedir demais ao Marx. Mas, quando ele trabalha a teoria do valor, ele nos oferece instrumentos fundamentais para analisar o que está aparecendo hoje como aquilo que anula a sua teoria do valor. Na verdade, é a sua confirmação. Eu só queria dar esse pitaco. Maravilhoso. Ana, vamos com você? Vamos lá. Eu ia comentar, reforçar o que o professor colocou, que existem muitas formas de ler o Marx e o Capital. Mas talvez aqui eu possa dizer de forma muito franca e sincera, a certa, é uma só. E isso não é uma coisa simples de dizer, nem agradável, nem pouco polêmica, porque não só o Foucault em 1966, como atualmente nós temos várias disputas em como ler o Capital, né? E é um grande problema, porque a minha fala foi no sentido... É que o meu gato descobriu que ele pode passar por detrás da tela. Tá uma maravilha, tá uma tragédia. Mas não estou passando por nenhum terremoto.
A ideia é que a gente entenda que o Capital não é um livro de história. E eu sei que isso pode ser banal. É claro que não é um livro de história. Não é banal, não. É uma afirmação absolutamente importante. Absolutamente importante. Exato, porque se você lê o Capital como um livro de história, você vai entender que o sentido do que ele está pondo se restringe ao século XIX. Mas o cara não escreveu 3 livros, né? Como estava lendo ontem o livro do professor de novo, né? Ele não passou 10 anos da vida dele tentando refazer os textos que ficaram, de alguma forma, interminados para o Engels trabalhar depois, tentando dar um corpo para aquilo, porque ele estava analisando uma questão histórica, né? Porque ele estava tentando escrever historicamente um processo. Ele estava tentando, depois da análise do processo, fazer uma análise, oferecer instrumentos teóricos, ferramental teórico para que nós possamos nos utilizar e seguir. Né? Então, quando o Zé fala no final do capítulo lá, da seção do Capital, né, no livro, tudo bem não ter terminado o livro 4, o livro 24, o que for. O grosso, se você pega o sentido do que o Marx está tentando falar, quando você chega lá na seção 5 do livro 3, faz sentido. Faz todo sentido. E se você chegar na seção 7ª do livro 3, você solta fogos, porque aquele é o grande finale. Então, assim, se você lê de uma forma histórica e não teórica, e pior, se você não lê de forma dialética, você está ferrado, com perdão da palavra. Né? Lá na economia, o pessoal, no começo do curso, me chamava de filósofo. Aí, lá vai a filósofa falar. Porque tudo é uma questão de método. Como é que você está apresentando isso? Né? Mas como as coisas são apresentadas no Capital não são lineares. Se você fizer uma leitura linear do Capital, você vai ter uma leitura muito parcial. E aí, tudo que a gente está discutindo aqui, da atualidade, das ferramentas, da teoria do valor, não vai fazer sentido nenhum, é caduco. E ainda mais porque, de fato, Marx ele não fala sobre qual é a melhor forma da economia brasileira ser dirigida. Então, uma pessoa que chega desprevenida, ela fala, mas para que eu vou ler isso aqui? Ele não fala da minha vida, né? Ele não fala imediatamente. Bom, o Marx não fez um oráculo, né? Não é um jogo de búzios o Capital. Ele é um edifício, né? Você tem que conhecer os departamentos, e eu acho que a coisa mais preciosa é entender o sentido que está proposto na teoria do valor. Enquanto houver capitalismo, enquanto, né, eu sempre discuto com o Jorge, né? Eu falei, como é que a gente chama o capitalismo hoje, né? De tardio eu não gosto porque dá a impressão de que ele está acabando. Eu gosto de chamar de sofisticado, porque as formas estão tão exuberantes, tão ricas, tão determinadas, tão negativas. Ele está no auge dele. Tem uma imagem que um amigo meu me trouxe do Leibniz para explicar o processo do capital, né? Então, quando a gente está girando uma corda, né, como se a gente estivesse num rodeio, né? A gente está naquele laço, quanto maior fica o tamanho do laço, mais força e mais velocidade eu tenho que rodar ele. Então, quanto mais o capital se desenvolve, mais força e necessariamente maior ele precisa ficar. Então, como o professor disse, a crise não vai regredir o capital. O que vai regredir é a nossa vida. O capital ele vai continuar. A questão toda, né, é que quando a gente fala isso, os alunos normalmente eles se desfazem na nossa frente, né, eles ficam tristes. Eu falei, bom, né, assim, eu não tenho, eu sempre brinco com eles que, bom, vocês não precisam ficar angustiados, porque a angústia é aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês se libertem da angústia, porque não é que vai ficar ruim. Tá ruim. Então, tudo que eu for falar aqui não é novidade, né? Então, o sentido do capital, como o professor disse, aí me repetindo, é ser mais capitalista, é ser mais radicalmente capitalista. Então,
de fato, estamos numa crise, é uma crise que vem se repondo, pelo menos, puxa, é difícil precisar, mas desde 2001, pelo menos, ela vem, né, que o pessoal fala que as bolhas estouram, né, professor? Eu não sei se a imagem é boa, porque dá a ideia de que ela se dissolve no ar. Estou de acordo com você. Acho que essa ideia de bolha é falsa. Também acho. A analogia é perigosa. Porque depois que ela estoura, tudo bem. Não. Na verdade, ela vai entulhando o ambiente de pulso, digamos assim. Ela vai contaminando o sistema. Vai poluindo. Né? E a gente vai tendo um acúmulo. Então, outro dia eu recebi uma mensagem de alguém falando: não, olha, Ana, parece que os Estados Unidos. Eu falei: é mais uma crise? Eu falei: mas quando é que acabou a crise? Assim, essa é boa pergunta. Não fui informada. Então, se você leu o Marx, né, Rita? Se você leu o Marx de uma forma que ele seja um texto histórico, se você leu o Marx com o rigor do que ele queria passar, ou seja, dialeticamente, olhando as categorias, o movimento, de forma teórica, ele é um ferramental. E eu não sei qual é o grande problema disso. Eu sei que o Marx que a gente lê hoje é diferente do Marx que foi lido nos anos 50, porque hoje a gente tem muito material sobre dialética, né? Mas o texto teórico do Marx, ele é um texto teórico tão bom quanto um outro texto teórico da filosofia. Ele tem um arcabouço teórico muito bom. Então, não tem muito o que debater. Você pode não gostar, mas falar que não serve é que nem você falar que o Kant estava errado. Vai lá. Boa sorte. Boa sorte. Deixa eu só fazer uma pequena intervençãozinha aí. Por favor, professor. Não, é só para acrescentar. A Rita abriu dizendo que isso aqui devia ser uma porta de entrada para mais discussões que virão aí. Sim. Eu quero agora levar para os nossos espectadores, não sei que nome dá o cara que está do outro lado, eu sou um cara muito antigo, mas quem está ouvindo a Rita, a Ana Paulil, eu quero levar um pouquinho de analgésico, se é possível. Porque tanto eu quanto a Ana Paula aqui, cada um a seu modo, diz: olha, esse troço aí é difícil para burro, não dá para brincar com esse negócio, não dá para ler na praia. Não dá mesmo para ler. Agora, deixa eu dizer, a Ana Paula falou sobre isso. Eu quero desenvolver mais. Para você entrar no Marx hoje, no Marx difícil, você já tem uma bibliografia de apoio a que se deve recorrer. É sempre bom lembrar ao jovem estudante, ao jovem militante, que nenhuma interpretação substitui o original. Tem que ir lá no Marx. Mas tem materiais como o que a Rita está exibindo e vários outros aí a que nós devemos recorrer. Muitos. Mas acho que tem alguns textos do Marx que vocês podem ir. Por exemplo, a Ana Paula tem insistido muito, o Capital não é um livro de história, e não é mesmo, mas há textos históricos do Marx que são agradabilíssimos de ler. Não é? Eu penso aqui, por exemplo, no 18 Brumário, o 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Embora esse livro tenha uma dificuldade para o leitor de hoje. O leitor de hoje, às vezes, não situa que Marx está escrevendo 50 anos depois da Revolução Francesa, da Grande Revolução. Que quando ele estava escrevendo, a memória dela estava muito viva. Hoje o nosso estudante, em geral, não sabe nada sobre a Revolução Francesa. E como Marx faz uma série de recorrências à Revolução Francesa, o estudante médio fica meio perdido. Mas leia esse texto, que é uma das análises de conjuntura política mais brilhantes que já se escreveu. Pega na miséria da filosofia o segundo capítulo, não o primeiro. Não o primeiro, porque o primeiro é uma discussão, eu acho que ainda rudimentar do valor. Mas pega o segundo capítulo, que é História.
Então, há materiais, olha, as dificuldades do Marx, que tanto a Ana quanto eu sublinhamos aqui, a dificuldade da leitura do Capital, e essas dificuldades implicam os recursos a que a Ana fez referência, não podem ser imobilizadoras de vocês. Tem aí um largo material, não é? E a Ana falou uma palavrinha aí que eu tomo um cuidado danado com ela. E notei que a Ana também toma cuidado, porque eu anotei aqui, ela só falou 2 vezes. É a palavra dialética, que virou um negócio meio mágico, né? Quando ele não sabe bem o que é, você diz, é um processo dialético. Ninguém pergunta que coisa é essa, porque morre de vergonha, porque acha que a dialética já está aí. Você fez aí o quê, Rita? Você lembrou de que isso? De onde é que você tirou esse gesto? Eu fui sua aluna, né, professor? O senhor tem material na internet. Eu não sabia. Tá bom? Eu não sabia. Essa é uma historiazinha muito engraçada, que eu acho que ajuda a gente. Leandro Conder, meu amigo falecido já, era um advogado recém-formado, estava fazendo uns cursos no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Veio 1964, o ISEB foi arrasado pela ditadura e resolveram promover um IPM, um inquérito policial militar, de perseguição aos professores do ISEB. E um dos mais visados era um importante pensador brasileiro, uma pena que ninguém mais fale nele, que era o Álvaro Vieira Pinto. Foi um homem obrigado ao exílio, foi um importante filósofo, que tinha origem existencialista. E os caras queriam incriminar de qualquer jeito, arranjar uma coisa qualquer para meter um processo, aliás, meter em cima do Álvaro Vieira Pinto. E chamaram o Leandro, notem, como testemunha, porque o Leandro tinha assistido os cursos do Álvaro Vieira Pinto. E tinha lá um coronel, segundo o Leandro, isso em 1965. Muito educado o coronel, não houve nenhuma violência, mas o coronel chamou, tinha lá uma sala e tinha um sargento lá do lado que datilografava os depoimentos. Então, o coronel começou a perguntar ao Leandro sobre o Álvaro Vieira Pinto, querendo caracterizar o Álvaro Vieira Pinto como um terrível subversivo. E o Leandro, que já sabia para onde é que ia como é que chama? O interrogatório, disse, olha, coronel, o senhor está enganado, as aulas do professor Álvaro Vieira Pinto eram um nível de abstração filosófica muito alto, ele não queria rebelar as massas, nada disso. O pensamento do professor Álvaro era muito dialético. Neste momento, o sargento lá que está reduzindo a termo, volta-se para o coronel e diz, ô coronel, todo mundo que vem aqui fala essa palavra dialética, o que é isso? E o coronel, segundo o Leandro contava isso e eu ria muito, o Leandro disse que o coronel deu uma explicação genial. Voltou-se para o sargento e disse, ô fulano, eu já estou cansado de te dizer, dialética é o seguinte, é uma coisa assim, por isso o gesto da Rita, é uma coisa assim, aí aparecem os comunistas e dizem que não, que ela é assim, é isso que é dialética. O Leandro ri e dizia, é a melhor explicação que eu já tive sobre a dialética. O que eu quero dizer é o seguinte, a palavra é uma palavra que remete, ela é plurissignificativa hoje. O que o leitor tem que saber, e ele não vai descobrir isso imediatamente. Ele vai descobrir na leitura do Capital. Ele não vai lá ler Hegel, lamentavelmente não vai. Ele vai descobrir na tessitura do Capital. Se ele conseguir ler do jeito que a Ana está recomendando, ou seja, não atribuindo sentido ao texto, mas retirando o sentido do texto, ele vai sacar que é uma noção de processualidade, uma noção de movimento automovido, contraditório, etc. Agora, eu acho que está ficando legal aqui, pelo menos eu extraí isso da conversa da Ana. Né? É que é fascinante ler Marx. É fascinante. Quando a Ana deu o exemplo que eu segui aqui, eu achei a exposição do exemplar, viu, Ana? Quando você diz, o cara vai num parágrafo
e vai achar que o outro... Aí no outro você tem uma surpresa, Marx tira da processualidade que ele está examinando, ele tira outra coisa, ele tira um novo, que não está na cabeça dele, está no processo que ele está... Olha, é claro que isso aqui tem um parti-pris da minha parte, tem um ponto de partida. É que Marx é um autor que te estimula, te futuca, te obriga quase a pensar. O que eu quero da leitura de um livro? Que repita aquilo que eu já sei? Não, é que ele me... Como diz a Ana, eu acho que você foi muito feliz quando falou no senso comum, né? É romper o senso comum, é outra coisa. É de fato uma ruptura com o senso comum. Agora, tem uma pergunta que nós três não estamos nos fazendo, não é? Rita, Ana e eu. Que eu acho que é uma pergunta que precede tudo isso. As pessoas estão curiosas? As pessoas querem descobrir alguma coisa, mesmo que as incomode? Eu, às vezes, fico pensando, será que... Não, eu sou um otimista e acho que as pessoas estão com iniciativa, são criativas. Mas elas estão, José Paulo. Eu gosto sempre de acreditar, né? Não sei até que ponto é uma fé, mas eu gosto sempre de acreditar que essa juventude que está falando com pessoas, que está propondo um tripé da academia, né, de extensão, levando a academia para fora da academia, fazendo divulgação científica, e os números dessa galera, né, Sabrina Fernandes, Jones Manuel, Thiago Torres, o número de crescimento desses canais, eu acho que está mostrando para a gente alguma coisa, né, de que existe muito pouca coisa velha no Marx, né, ainda existe muito interesse e muito movimento. Bom, estou sendo avisada aqui pela nossa comissão técnica, lembrando que reclamações é com a comissão técnica, nós três aqui só elogio, só vale elogio. Que eu preciso encerrar, porque a gente tem uma agenda muito apertada e os nossos intérpretes têm uma agenda muito apertada. Então, 4 horas é 4 horas. Nesses 3 minutos finais, eu vou fazer um agradecimento à professora Ana Paula Salviati, dizer que foi um prazer, ao professor José Paulo Neto. José Paulo, eu nunca na vida imaginei que um dia eu estaria conversando com você. Não sei por quê. Porque a gente idealiza, né? Isso aí já é Colacan. Aqui, ó, dos 3, se eu não estou enganado, a única pessoa famosa é você. Mas não somos nós, não. Famosos são os Beatles. Eu sou uma professora de peruca. Respeito. Agora, para arrumar a gente para o nosso finalmente, eu vou convidar vocês a se inteirarem de que o Dia M é um evento feito pela Boitempo há muito tempo. E ele se estende por uma semana, vai do dia 3 ao dia 10. A gente está aqui na meiuca, a gente está aqui no aniversário do seu Carlinho, dia 5. Mas a gente ainda tem muitos eventos pela frente. Então eu vou convidar vocês para o que acontece amanhã. Quer saber de mais informações? Vai para o Instagram da Boitempo. Mas para amanhã, a gente tem os eventos. Marx também Perdão, esse é hoje, tá? Esse é agora, às 4h30, daqui meia horinha. Marx também é para crianças. Maguma fala ao vivo sobre o seu livro O Deus Dinheiro, com Mário Felipe e Túlio Cadioto, tá? Isso vai acontecer no Instagram da editora Boitatá, né, que é o selo infantil da Boitempo. Para amanhã, 2 convites. Não saiam daí, fiquem conosco. Às 10 da manhã e às 14 horas a gente tem evento. Às 10 da manhã, o que não pôde acontecer ontem, Marx Fanon e o anticolonialismo revolucionário, com Jones Manuel, Priscila Santos e a mediação da Marcília Brito. E das 14 às 16, como foi o de agora, a gente vai ter Marx, Gênero e o Feminismo, com a grandíssima e querida Maria Lígia Quartim de Moraes, com a Bruna Della Torre e a Helena Silvestre. A mediação vai ser da Bárbara Araújo.
Estamos 16 em ponto, tentei ser pontual e britânica, afinal sou professora dessa literatura que eles produziram. Foi um prazer imenso, continuem conosco, e lembrando que as armas da crítica não substituem a crítica das armas, mas quando a crítica é transformada em ferramenta das massas, a gente consegue uma arma muitíssimo potente, tá? Não existe revolução sem teoria revolucionária. Então, continuem lendo conosco, e vamos caminhando, que é através da organização que a gente constrói outro futuro em outra direção. Beijo para Rita, beijo para Ana Paula, que foi um prazer conhecer você, e agradecer ao William e o outro tradutor aí para Libra. Tchau, um abraço forte. Beijo, professor, beijo todo mundo que está assistindo, beijo, Adriano, beijo, William, beijo, Rita. Foi um prazer. É isso, gente.